Justus, você gravou um vídeo apoiando a candidatura do Bolsonaro. Por que você resolveu fazer isso? Olha, acho que eu não gosto de generalizar, mas 90% dos empresários do Brasil, ou das pessoas de bom senso, cansaram, né, do que estava acontecendo com o país. Dos desmandos, da corrupção, da roubalheira, da falta de caráter, uma série de coisas que nós vínhamos assistindo nos últimos 16 anos, vamos falar assim, de PT no Brasil, né? Desde o Lula, do início, que acabou navegando, surfando um pouco em ondas favoráveis do mundo, então a economia deu uma respirada boa no início, mas depois esse aparelhamento do Estado e tudo que eles fizeram e a forma como eles, dos mensalões aos petrolões, a tudo que a gente assistiu, não dava mais. Era vontade de sumir desse país ou de mudar desse país. Você chegou a pensar nisso? Em mudar do Brasil e ir embora? Eu cheguei a pensar que eu te falar sinceramente, se o PT voltasse agora de novo, o Brasil não resistiria mais 4 ou 8 anos. Ia para os Estados Unidos. Miami? Tenho casa lá, ia morar nos Estados Unidos, ia ficar lá, que é um país... Ia desmontar os teus negócios aí, eu ia vender tudo. E não é só eu não, veio muita gente. Entendeu? O Brasil não dava mais para assistir. Se entrasse o Haddad e voltasse, soltarem o Lula e começasse tudo de novo, não dá mais. Já chegamos no limite do limite, já longe demais até. É que o Brasil é rico demais e nós não conseguimos destruir ele ainda totalmente, mas está à beira da catástrofe, né? Então, sem nenhum exagero, né? E eu acho que os empresários, eles pouco se mobilizaram durante todos esses anos. E muitos deles se aliaram, né, a essa história. Se tem governo, eles estavam juntos, né, lambendo as tetas do governo e tentando se beneficiar de algum jeito. Chegou um momento que eu fui até convidado, por ser um empresário muito conhecido, articulado, muito tal, com um bom respeito do público e dos jovens, principalmente, até por causa do aprendiz, etc., para eu me candidatar à presidência. Tal. Fui convidado por partido grande para isso, muito antes do Bolsonaro. Que partido? Não vou ser agora antiético para dizer, mas na época, até para Brasília, eu fui, o marqueteiro do presidente, o Alcinho Moco, me convidou para uma conversa lá, foi até com o presidente, eu fui falar. Não, foi com o MDB. Essa era uma das opções, essa seria uma das opções, não chegou nem a avançar. Mas foi uma das conversas que eu tive, entre outras que eu tive. Partido Novo? E não importa agora quais partidos, vamos deixar de partido de lado, mas o que importa é que eu sentia que eu não tinha o perfil. E cá entre nós, nem eu nem Luciano Huck, teríamos o perfil de tomar facada do jeito que eu... Não por causa da facada, eu quero dizer isso só para como ilustração, né, metáfora, uma analogia, para mostrar o que esse cara está capaz de fazer, a coragem que ele tem, entendeu? E talvez a gente não fosse tão a fundo. O Brasil precisava, e ainda precisa, porque ainda não aconteceu, de uma chacoalhada fortíssima, né? De uma coisa assim, de um choque assim, que fizesse a diferença. E o que ele está fazendo é isso. Não a extrema-direita, ninguém está falando disso, nem o fascismo, nada, porque ele não é nada disso. Né? Quando eu comecei a perceber quem realmente o Bolsonaro é, o boa gente que ele é, as boas intenções que ele tem, pesquisando a fundo ele, tira as frases polêmicas, as bobagens ditas no passado, às vezes num estresse que talvez qualquer um de nós na situação faria parecido, né? Como foi no caso com a deputada, chamando ele de estuprador, defendendo o champinho, assassino, tal. O cara falou, olha, a senhora nem merece ser estuprada. É terrível, é uma fase muito infeliz. Tenho certeza que ele pode ter se arrependido, porque um erro nunca justifica o outro. Mas ele é uma pessoa que, só de olhar a equipe econômica, o Paulo Guedes, com quem eu tive pessoalmente, tudo que ele está fazendo, é de uma alegria, de um alívio para todos nós do que vai acontecer com esse país. Você vê os investimentos voltando, a confiança voltando, o Brasil começa a respirar ares totalmente diferentes, né? A diminuição do Estado que eles querem proporcionar, as privatizações, né? As reformas da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, enfim, toda a forma diferente, a força que eles querem com tolerância zero com a criminalidade, a redução da maioridade penal. E eu vi que você vai me perguntar se eu sempre fui Bolsonaro. Tá olhando minhas perguntas? Na sua pergunta. Eu já vou responder. Eu não era Bolsonaro. Eu pensei em votar no Geraldo Alckmin. Eu pensei em votar no Geraldo Alckmin, porque o Geraldo me parecia nessa transição alguém mais equilibrado, entendeu? Mas não é porque o Geraldo caiu nas pesquisas, não, porque eu comecei a acompanhar o que o Bolsonaro estava fazendo. E as promessas dele, o jeito dele falar, eu comecei a ficar, e os outros empresários conversando comigo, alguns enfáticos, como o Luciano Hang, por exemplo, Ju, você tem que... Quando eu fui falar com o Luciano, eu fui tentar convencê-lo de que o Bolsonaro era um risco para nós, e ele me convenceu ao contrário, entendeu? Aí eu comecei a ficar fã do cara, entendeu? Aí eu falei, quer saber, agora está na hora de eu me posicionar. No segundo turno, eu fui lá e me posicionei, estou dizendo, por que eu vou votar? Gravei um vídeo, viralizou pra caramba,
próprio presidente, futuro presidente agradeceu. Eu não acho que colocar a sua visão, por que eu tenho medo dos esquerdistas malucos? O que eles vão falar? Pode criticar à vontade, eu tenho que ser honesto, né? O que os haters falaram nos comentários? Falam sempre que burguesinho, porque milionário, para vocês empresários vai ficar bom. É isso que eles falam. É uma conversa fiada, né, de partidos e grupelhos que apoiam a ditadura da Venezuela. Vão falar da ditadura do Bolsonaro, da ditadura militar no Brasil, que nem se compara. A ditadura militar no Brasil, a qual eu não defendo, apesar acho que ela entrou num bom momento, mas demorou para sair, devia ter durado talvez 2 anos e acabou, já teria que ter uma eleição. Os militares podiam ter realmente tomado o poder porque o comunismo estava se instalando no Brasil, e aí botar ordem na casa e aí sair fora, o que não podia ter durado até 1900 e não sei quanto, de 64 a 80, não tem cabimento. Então isso é uma coisa exagerada, não tinha nada a ver. Mas comparar com o que acontece nos países, né, comunistas, e que ainda existem poucos, né, quase nenhum é mais, e os caras querem esses pseudo-intelectuais, artistas que ainda defendem essa coisa do Estado, né, que nós abominamos, né? Então agora eles vão ver como funciona um Estado democrático realmente, uma economia liberal, onde a livre iniciativa vai reinar. O Brasil vai abrir até para o comércio mundial, vai parar de ficar protegendo a incompetência das indústrias que não conseguiram competir com as empresas lá fora e ficavam se escondendo atrás, né, das benesses do Estado. Isso tudo vai acabar. O Guedes diz que vai fazer isso devagar, porque vai quebrar a indústria brasileira, mas vai melhorar muito a nossa competência a hora que começar a entrar aqui livremente as empresas de fora, entendeu? Justus, depois que você se posicionou publicamente apoiando o Bolsonaro, você perdeu fãs, seguidores? Não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu estou muito mais preocupado em ter sido decente, honesto com meus princípios e com o meu país, dizendo o que eu sinto, o que eu penso, do que se eu vou ter mais ou menos seguidor. Isso não muda nada na minha vida. O que você achou do movimento Ele Não, feito por diversos artistas, cantores e apresentadores? Ridículo. Achei simplesmente ridículo. Eu primeiro respeito a opinião de todo mundo. Acho que tem direito, mas as pessoas estavam mal informadas, as pessoas estavam contaminadas. Não é possível que esses artistas, esses Chico Buarques da vida, não perceberam o que aconteceu com o Brasil, que não tenham visto tudo o que o PT e o que esses partidos de esquerda fizeram por esse país, as invasões de terra, as invasões, sabe, isso é tão antidemocrático, é tão absurdo, né? Os direitos, falam em direitos, falam em homofobia, falam uma série de coisas. É tão absurdo o que estava acontecendo no Brasil, principalmente do lado da economia e da ética e dos costumes, né? Que não tem sentido. O Brasil descambou para vale tudo, nada pode mais falar, tudo agora é o politicamente correto. Tal.